Fala aí, pessoal, mais uma vez. Estamos aqui com o Frontcast, dessa vez um tema que é um pouco diferente do que a gente tenta fazer. A gente vai estar entrevistando e compartilhando informações com o Ian Boechat, que é um jornalista aí que alguns já devem conhecer. Ele faz cobertura de conflitos e outras situações bem interessantes, né, no jornalismo brasileiro. Boa tarde aí, Ian. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Um prazer bater esse papo com vocês e abrir um debate aí sobre um assunto tão fascinante como essa questão dos conflitos. Legal. E para conversar com a gente também está o nosso amigo Epícoro, que vocês conhecem aí dos ex-semanais, agora mensais, As Duas Guerras. Oi, pessoal. Prazer estar de volta aí, gravando aqui pro Frontcast. O meu programa semanal agora virou mensal. Espero poder compensar um pouco essa diminuição, né, na minha atividade, trazendo aqui uma reflexão, uma discussão interessante aí sobre esse grande conflito, né, e a Batalha de Mossul. Esse programa vai sair primeiro, né, para quem tem lá o aplicativo. Só lembrando o pessoal que a gente agora está com um aplicativo, né, e nesse aplicativo vocês vão conseguir ver esse episódio primeiro, algumas horas antes. Também falar pro pessoal curtir a gente lá no Facebook, no facebook.com/frontcast, e no Twitter, onde a gente é mais ativo, não só eu quanto o Epícoro, né? Lá no Frontcast _ e no Notícias de Guerra, que é o do Epícoro aí. Beleza, então vamos começar aqui com o Ian, né? Oi, Ian, fala aí um pouco sobre a sua formação, sobre o início da sua carreira aí como jornalista. Bom, eu sou jornalista profissional, fiz faculdade de jornalismo, eu sou carioca, mas fiz na Universidade Federal de Santa Catarina. Atuo como jornalista trabalhando em redações há mais ou menos 25 anos. Já cobri bastante coisa, cobri muita economia durante um tempo, cobri política também. E sempre quis cobrir guerra, conflitos. Fiz várias incursões durante a minha carreira, sem nunca ter me estabelecido de fato como um correspondente internacional, por uma série de razões. A minha primeira incursão numa área de conflito foi em 2003, logo quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Eu tentei ir para o Iraque, não consegui, e fui para o Afeganistão. Passei um mês e pouco em Cabul, em Herat também. Era um período diferente do de agora, o Talibã ainda estava enfraquecido, mas era um momento ainda de tensão, como sempre foi no Afeganistão, né? Ao longo desse tempo todo eu tentei ir para áreas de conflito, mas sempre questões financeiras dificultavam, porque é caro fazer cobertura de guerra, e o jornalismo brasileiro não tem um interesse tão grande nem grana para financiar essas atividades. Nos últimos 5 anos eu deixei as redações, sou um jornalista freelancer, basicamente um jornalista desempregado, que trabalho para todo mundo que me paga, e tenho tentado focar a minha carreira nesses últimos anos cobrindo conflitos. Então, nesses últimos anos eu peguei um pouco de rescaldo da Primavera Árabe, apesar de em 2011 não estar lá, mas fui para o Egito em 2013, quando na época que o Morsi estava para cair. Fui para Tunísia, Líbano, e aí, a partir daí fui com alguma frequência para a Síria, na guerra da Síria, cobri Mossul intensamente, do começo ao fim. Gaza, tive algumas experiências também, e Ucrânia, além da República Democrática do Congo também, que continua aquela guerra lá. Basicamente isso, mas eu sou um jornalista que atua em 3 áreas. Meu principal é texto, mas eu fotografo e faço vídeo também. Mais ou menos isso. Eu sou um freela hoje, que escreve para todo mundo. A primeira dúvida que eu tenho, né, você falou da Primavera Árabe. Aqui no Brasil a gente tem basicamente 2 noções, acho que até o Alexei pode depois falar um pouco melhor sobre isso. Nós temos 2 noções aqui no Brasil, né, de acordo com tudo que chega pra gente. A primeira noção é de que foi algo orgânico, né, totalmente espontâneo, que ocorreu na Primavera Árabe. E uma outra visão é de que ela foi um pouco, vamos dizer, não vou dizer forçada, mas direcionada, né, por agentes externos aos países. Lá nos locais, né, em si, com o pessoal lá, com os manifestantes, qual a impressão que você teve, assim,
dessa Primavera Árabe? Eu acho que tem as duas coisas, sabe? Depende de onde você estava e em que momento. Eu acho que a questão que surgiu na Tunísia, em janeiro de 2011, com o vendedor de frutas se autoimolando, e depois os protestos de rua, eu acho que ali foi algo muito orgânico, concretamente orgânico, sabe? Depois, quando a gente vai se expandindo para o Iraque, para o Egito, para a Líbia e em um grau muito maior na Síria, eu acho que a Síria talvez seja o maior exemplo de uma operação externa, as coisas vão ficando mais difusas, entende? Eu acho que entre a população urbana desses países havia uma grande insatisfação com a falta de liberdade, sem dúvida, e é um momento que a gente tem que entender também de um momento econômico complexo, pós-2008, com vários desses países tentando adotar algumas reformas liberais que acabaram empobrecendo ainda mais as áreas rurais desses países. Eu acho que essa é uma história que ainda está para ser contada, mas a impressão que eu tenho é que, se a gente olhar, por exemplo, a queda do Morsi ou mesmo a queda do Mubarak, você tem os dois elementos. Acho que você tem um elemento orgânico ali, de fato, de muita gente querendo uma mudança, mas também um incentivo bastante importante de interesses externos, né? Eu acho que isso na Síria talvez seja o ápice disso, né? Eu acho que, de fato, você teve início de uma rebelião secular ali, mas que rapidamente a evolução síria vai se tornar uma proxy war, né? Uma tentativa ali de levar para a Síria o grande confronto que ocorre hoje no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita e Irã e, de certa forma, Estados Unidos e Rússia também tentando ampliar ou manter a sua esfera de influência, né? Eu acho que as duas coisas são verdadeiras, sabe? Não, eu acho que essa pergunta ela é muito oportuna, e eu concordo que ela está muito em aberta. Eu acompanho mais a Síria, e o que eu vi na Síria foi, assim, havia uma insatisfação muito grande com o governo, de vários setores da economia, da sociedade, várias partes que gostariam muito de ver a pessoa derrubada, lá o Assad derrubado, saíram às ruas, realmente. Mas, assim, a coisa ficou armada de maneira muito, muito direcionada. Foi, assim, o que eu vejo assim, é que houve um direcionamento externo muito intenso na Síria. Tá? Eu não saberia te falar a que nível foi no Egito. Eu acredito que na Líbia também foi muito intenso o direcionamento, mas eu acredito que onde a coisa foi mais internacional mesmo foi na Síria. Inclusive na Síria eu lembro que enquanto as pessoas estavam chamando aquilo de um levante, né, de protestos, ele já era uma guerra civil. E as pessoas continuavam dizendo, não, é um levante pacífico, as povos na rua, mas eu já estava acompanhando, não, já estava em guerra civil. Na época que o pessoal começou a chamar de guerra civil, eu já dizia, não, mas isso já não é mais uma guerra civil, isso é uma guerra internacional. Parece que o pessoal sempre estava errando no nome do negócio. Ele rapidamente deixou de ser um protesto, começou um combate civil ali, mas rapidamente virou uma guerra de forças internacionais, assim, sabe? E até muito tempo depois, ainda muita gente acreditando naquela coisa de protestos pacíficos, achando que a guerra estava sendo, talvez algumas pessoas morrendo por causa de armas de fogo, né, manuais, assim, quando a gente já sabe que já tinha tanques se enfrentando, artilharia pesada, já destruindo bairros inteiros, né, de Homs e outras cidades. Então a coisa já estava muito cabeluda. O fato de que as pessoas estavam cobrindo e escondendo o nível de violência que estava acontecendo já mostra que havia um direcionamento muito forte acontecendo, né? Essa situação foi se espalhando e acabou, né, indo pro Iraque, para as outras regiões, não mais como um conflito do povo contra o seu governo, mas de forças políticas internacionais, né? Aí você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que o pessoal tava em outro nível justamente por conta das informações que chegavam para eles, né? Talvez aí esteja a importância maior do jornalismo de conflito, né, Ian? A questão de levar para as pessoas
lá em loco a realidade, né, do que está acontecendo. Em geral, a gente tem um discurso hegemônico sobre o Oriente Médio e extremamente maniqueísta, né? Eu acho que é isso que talvez caracterize mais a maneira como o Ocidente vê o Oriente Médio e como o Ocidente narre o que acontece no Oriente Médio, né? Há sempre uma busca de identificar o bem e o mal, o herói e o vilão, né? O Assad encarnou nesse processo todo o papel do ditador sanguinário, o papel que um dia coube ao Hitler, né? Ou que coube a diversos outros ditadores de um mundo extremamente polarizado, ou que coube ao Stalin, ou que coube ao próprio Gaddafi quando ele deixou de cair nas graças dos países ocidentais. É muito interessante ver o processo sírio, eu acho, porque a narrativa de que havia uma revolta secular, ela se manteve durante muito tempo e muito depois da chegada das forças mais radicalizadas religiosamente, também numa linha política, uma visão política mais atrelada à visão saudita do islamismo, né? Quando as forças, quando a visão wahhabista dominou toda o Free Syrian Army, ainda se batia na tecla que se tratava de uma revolução secular, né? Foi esmagada muito rápido por essas forças patrocinadas, em especial pela Arábia Saudita, pelo Catar e logo depois pela Turquia também, né? Então esse discurso ele funciona muito bem, ele casa muito bem com a narrativa de que a Síria, o Irã, o Hezbollah são os grandes inimigos e promotores da desestabilização do Oriente Médio. E quando você chega perto e começa a olhar essas questões de forma mais aprofundada, você percebe que ninguém ali é de fato herói e ninguém é de fato vilão, né? É uma disputa de forças, né? Essa visão muito maniqueísta que o jornalismo reproduz de forma não só direta, mas também de forma difusa, contamina qualquer avaliação, né, que você possa fazer. Acho que isso muito se dá ao fato, talvez esteja errado, você pode me dizer, ao fato de que muitas emissoras aqui, muitos veículos de comunicação, eles simplesmente reproduzem, né, o que os grandes veículos da Europa e Estados Unidos fabricam, né? Acho que esse é um ponto fundamental. A gente não tem história e a gente não tem tradição de ir ver o mundo com os nossos olhos, né? De ir lá e tentar entender o mundo sob uma perspectiva nossa, né? A gente acaba importando uma visão de mundo que não nos pertence, porque o Brasil e o jornalismo brasileiro estão muito focados para dentro de si, porque é um país, mesmo o capitalismo e mesmo a parcela mais liberal do país precisa de ter relações intrínsecas com o Estado para poder sobreviver, e uma relação de dependência cultural com as metrópoles atuais, né? Então a gente vai ter correspondente em Londres, em Nova York, e esses caras vão contar o que está acontecendo no mundo sob um ponto de vista que não é necessariamente nosso, né? Porque eles não estão lá olhando. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente, no Brasil, não formou a nossa perspectiva do mundo. A gente tem essa herança colonial, né? De olhar o mundo pelos olhos das nossas metrópoles, né? E eu vejo isso, né? Eu acho tão engraçado quando vamos cobrir, né, o Oriente Médio, aí vamos falar com o nosso correspondente em Nova York. Saca, né? Tipo, eu fico assim... E pra nós, assim, naturalizou esse tipo de coisa, né? Quando não, cara, se você quer cobrir o Oriente Médio, manda alguém pra lá. E no máximo eles vão botar o cara em Tel Aviv, né? Quando muito aventureiro vai a Beirute, né? Então... Nossa, aí o cara é um Indiana Jones quase do jornalismo brasileiro, né? O cara vai a Beirute. Olha, existem repórteres que vão, mas tem um problema de grana, né? As empresas não querem investir nisso, né? E a cobertura nesses lugares, em geral, é cara, não é barato. Sabe um negócio, eu queria trazer essa reflexão, eu já fiz no meu programa,
sobre isso aí, como a gente de repente olha para cobrir a guerra como uma coisa cara e difícil, né? E aí o jornalista prefere ficar cobrindo, o que eu vejo é uma cobertura palaciana. Eles ficam vendo, o Putin falou blá 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 blá, o fulano falou blá 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 blá, Boris Johnson falou blá 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 blá, e aí eles ficam frequentando, ficam nesse mundo de hotel 5 estrelas, nas grandes metrópoles, vendo o que as pessoas poderosas estão falando, e não estão assistindo às batalhas. Não estão olhando o que está acontecendo. As bombas caindo, a população se movendo para lá e para cá, as pessoas lutando pela vida, né? Simplesmente pegam informações de segunda mão vindo disso, né? E eu fico pensando, mas é porque é caro, porque, sério, o jogo está sendo jogado lá. Essa questão do caro é uma questão do interesse econômico do veículo de comunicação. Para ele, vale a pena botar um jornalista fazendo Rio-Brasília 3 vezes por semana, que é caro também, não é barato, do que mandar um cara ficar um mês lá, entendeu? Ou, por exemplo, eu acho que o maior exemplo disso, e o absurdo dos absurdos, é o Brasil não ter um repórter vivendo em Caracas, entendeu? Próxima grande história é a Venezuela, o nosso vizinho. E você pode alegar que, puxa, o Oriente Médio talvez não tem um impacto tão direto na gente. Tem, claro que tem, né? Várias coisas impactam. Mas a Venezuela, o impacto tá aqui, né, cara? E não tem ninguém lá. E não tem essa desculpa de ser caro, né? Porque tá perto, você tem jornalistas no norte do país que poderiam se deslocar para lá com facilidade, com mais facilidade e mais barato do que vindo pro Rio de Janeiro. Eu tenho coberto a Venezuela nos últimos anos, é muito barato. Eu tenho ido para lá anualmente, nos últimos 5 anos. É muito barato, entendeu? É fácil de cobrir. Quer dizer, tem as suas dificuldades próprias por conta do regime tá perseguindo jornalista, mas dá para cobrir, entendeu? Não é algo... Agora você como jornalista estrangeiro, né? Em quase todos os lugares que você foi, tudo que era fora do Brasil você era estrangeiro, óbvio. Você sentiu algum dessas perseguições, censura, coisas do tipo? Cara, censura, eu acho que esse é um ponto interessante também. Se criou uma ideia romantizada do repórter de guerra, ou de alguns regimes serem regimes que controlam a liberdade de imprensa e outros não. Mas a verdade é que quando você está num ambiente de guerra, você está sendo censurado o tempo inteiro, entende? É falácia acreditar que você vai para uma área de conflito e você vai conseguir reportar tudo o que você quer e sem nenhum tipo de interferência. As interferências ocorrem das mais variadas maneiras, desde de uma forma sutil até de uma forma extremamente agressiva. O cara que talvez tenha cristalizado ou galvanizado mais essa ideia é o Capa, o Robert Capa, o grande fotógrafo da Magnum, que é visto como um grande, né, esse dandy, esse fotojornalista, esse jornalista que vai viver as aventuras e tudo mais. A foto mais famosa dele é a série de desembarque da Normandia, né? No dia D, em Omaha Beach. Pouca gente se lembra ou se dá conta de que o Capa estava ali porque foi permitido pelo Pentágono que ele estivesse ali. Antes que as fotos fossem publicadas, o editor da Time, ele teve que ir ao Ministério das Relações Exteriores, no Departamento de Propaganda, em Londres, e conseguir o carimbo de aprovado, entende? Isso se chama censura, apesar de ter sido aprovado, entendeu? Não havia essa liberdade de imprensa toda. Era um controle, né? É um controle absoluto. Se tivesse a foto de um soldado americano ali esfacelado, provavelmente eles não deixariam que ela fosse publicada. Como em Mossul agora, por exemplo, todos nós sabíamos que era proibido fotografar soldado iraquiano ferido ou morto. Você vai ver, se você procurar, você vai ver muito poucas fotos de soldados feridos, iraquianos. As forças especiais americanas estavam lá e a gente era proibido de fotografar eles, com o risco de ter a máquina destruída. Quem tentou fazer isso em Mossul eu posso falar que foi uma área que eu cobri muito, foi banido, não entrava mais no front, entendeu? Quem tentou respeitar algumas dessas regras. Se você fosse para a Síria, eu estive na Síria agora em janeiro, cobrindo a batalha contra o último enclave do Estado Islâmico. Se você apontasse a sua câmera para os Humvees americanos ou os Humvees franceses, você era banido também.
E caramba, cara. Eram os curdos, entende? Então, as regras, essa questão de censura, ela existe em qualquer lugar. É falacioso acreditar que um jornalista opera livremente sempre. A gente é sempre, na verdade, um instrumento de propaganda de um dos lados. Cabe a nós tentar driblar isso, entendeu? Mas a gente só é permitido ali porque a gente é visto como uma ferramenta de propaganda, né? E claro que o cara que está ali na situação, ele não pode, ele não quer que você sirva de propaganda pro inimigo dele, né? Ele não quer que sirva de propaganda para nada, nem só pro inimigo. Nada que ele ache que é uma visão autoritária de mundo, né? Do que ele acha que não é correto. Até porque o cara que está numa situação dessa, né? Não vou dizer também os comandantes, mas os soldados que estão lá, eles estão numa situação também que eles não têm noção do que um repórter vai passar, né? Eu acho que se a gente olhar no micro ali daquele momento, claro, é absolutamente compreensível, né? De que um cara não vai deixar, até porque é o rabo dele que está na linha, desculpa o palavreado, entendeu? Ele recebeu a ordem, ele vai cumprir a ordem, né? É assim que qualquer força militar funciona de maneira efetiva. Se você não tiver uma cadeia de comando bem azeitada, as coisas vão degringolar, claro. Mas essa é uma questão que eu quero, que eu tento deixar, assim, acho que eu gosto de levantar, que é uma questão estratégica, entendeu? Mesmo do lado que se diz pró-democracia, pró-liberdade de imprensa, como, se você quiser, os Estados Unidos ou os países ocidentais, as relações não são nada diferentes lá no campo de você estar com os rebeldes, entendeu? Que estão lutando contra um Estado. Não muda nada na prática, entende? Você falou de Mossul aí. Você em Mossul estava, obviamente, ao lado das forças da coalizão, né? Claro, impossível ficar com o Estado Islâmico. Então. E você ficou mais próximo das milícias curdas e mais próximo do exército iraquiano? Em Mossul, as milícias curdas, elas não entraram em Mossul. Elas ficaram até onde era um chamado da fronteira do Kurdistão. Então os Peshmerga não entraram em Mossul. O avanço a Mossul foi basicamente o exército iraquiano com o apoio das forças especiais americanas e aí apoio aéreo da coalizão, né? Também tinha a força especial francesa e britânica também. É o seguinte, você estava falando, por exemplo, do jornalista como uma ferramenta de propaganda, né? E o que eu acompanho aqui no Twitter, por exemplo, essa nova geração de geração de informação via Twitter, né? É que as fontes de informação são abertamente a favor de um dos lados. Eles abertamente, quer dizer, o cara que está na linha de frente e filma o cadáver do inimigo que eles acabaram de matar, que filma os ATGMs indo, acertando o tanque do inimigo, esses caras estão lá, estão pegando essas imagens porque eles têm envolvimento com aquilo. Entre os rebeldes, entre os Peshmerga, seja com os curdos do norte da Síria, com a Turquia, o jornalismo que eu vejo nas guerras, ali na batalha, ele é uma parte da batalha. Ele está acho que conluio é uma palavra feia, mas ele faz parte daquele grupo. É isso, ele é parte. Esse cara que está registrado, ele é parte mesmo. Ele está com o Kalashnikov nas costas e a câmera na mão. E aí eu vejo como interessante no mundo do Twitter que a gente pode possibilitar ouvir os dois lados. Exato. Os muitos lados. E inclusive os lados se conversarem. Coisas loucas do tipo, né? Do cara que está apoiando um lado, o cara que está apoiando o outro lado, os amigos dele estão ali literalmente se matando. Exato. E eles estão ali conversando e discutindo as fontes para saber se o vilarejo X ou Y foi capturado mesmo, se aquelas imagens são verdadeiras, ou se é fake news, né, tal captura, ou que tais pessoas morreram, ou que tal bomba explodiu. Então, houve essa necessidade da gente, eu acho, muito importante para acompanhar essa guerra, de saber
localizar o jornalista dentro da batalha e realmente fazer isso que você estava falando, não romantizar o jornalista como um cara que está pairando acima, né, de todo aquele banho de sangue, só olhando tudo e assim, ninguém pode fazer nada com ele, né? E ele simplesmente registra tudo, né? A gente não pode ver isso. Mas, entretanto, há níveis, né? Há níveis de envolvimento. Eu acho que ainda existem jornalistas que tentam entender e fazer entender o que está acontecendo. Esse jornalista, em geral, é um jornalista profissional. E aí eu faço uma defesa do jornalismo profissional, entende? Mas muito jornalista profissional se seduz também, viu? Por alguns lados, né? Às vezes até uma forma de sobrevivência profissional mesmo, né? Ele tá numa grande rede de repente. No exemplo, por exemplo, do cara do dia D, ele tá lá filmando, ele pode filmar tudo, mas também ele não pode filmar os alemães saindo de casa, pegando seu café da manhã, botando sua roupa, levando sua metralhadora. Porque quem faz isso é o jornalista alemão. Exato. Exato. Então há essa separação. O jornalista americano do Vietnã podia filmar tudo. Tá, mas ele não filmava o Vietcong, né? Porque ele estava lá do outro lado. Exato. Então, essa é uma barreira que a gente, que o indivíduo não consegue transpor. Não vou nem dizer o jornalista, né? O indivíduo está. Então, o cara que cresceu numa família wahhabista, que tem esse envolvimento, ele não tem como cobrir a luta pelo ponto de vista dos assadistas. Mas cabe a nós, jornalistas, tentar entender esse outro lado. O processo de demonização do Estado Islâmico é um exemplo claro dessa falha, entende? Que nós cometemos. Porque, por mais bárbaro que o Estado Islâmico seja, ele é fruto de uma conjunção de questões econômicas, sociais, religiosas, de geopolíticas, porque da maneira como é coberto, muitas vezes parece que é como uma combustão espontânea, entendeu? Aquilo ali surgiu. E não é assim, né? E esse processo de demonização do Estado Islâmico que nós fizemos, que o Ocidente fez, acho que contribui bastante para o acirramento das coisas, sabe? É uma coisa também que vai um pouco além só do Estado Islâmico, é aquela questão para quem já leu o livro, né, e conhece esses questionamentos, a questão do orientalismo, né? É como sempre se passou o que é o mundo árabe, o que são os muçulmanos, o que é o Islã, e quando começou a ter a Primavera Árabe, né, isso veio junto, né? Veio. Mas eu acho que essa é uma questão mais ampla, entendeu? O jornalista precisa entender ou buscar entender o que faz um moleque de 14 anos, numa favela do Rio de Janeiro, botar um fuzil na mão, entendeu? Porque a cobertura que a gente faz é uma cobertura quase clássica de guerra, de um inimigo, né? Tem um inimigo lá, né? O cara que tá com o fuzil é o nosso inimigo. O que faz esse cara pegar essa porra desse fuzil, entendeu? Se a gente não conseguir tentar entender isso, aí a nossa missão como jornalista tá fadada a fracassar. Ou entender que o policial mata alguém que ele acha que é bandido por causa de uma tatuagem. Porque justamente não é só passar notícia, né? Mas também levar o problema daquela questão, não é isso? Eu acho que você pode contar histórias, acho que você tem como contar as histórias, tentar entender e ouvir o outro lado mesmo, entendeu? Ir lá, ver quem é esse moleque, quem é esse policial que dá um tiro na cabeça de um cara porque ele acha que esse cara é criminoso, entendeu? Tentar entender mesmo, acho que esse é o papel que a gente deveria ter como jornalista, sabe? É isso aí. A Batalha de Mossul é a batalha muito decisiva, principalmente para o Iraque, né? A guerra do Iraque contra o Estado Islâmico. Na verdade, há duas batalhas de Mossul, né? A primeira seria quando o Estado Islâmico capturou a cidade, isso que em 2013, 2014. 2014. E aí nós temos essa segunda batalha, que é quando o Estado Islâmico foi finalmente expulso da cidade. Essa, na verdade, é uma batalha muito mais violenta, né? Muito mais destrutiva do que a primeira. Aliás, talvez uma das batalhas mais destrutivas de toda a guerra até agora, né? Eu acho.
considerado pelo Pentágono o conflito armado em área urbana, o maior conflito em área urbana desde a Segunda Guerra. Impressionante. E é uma destruição enorme para destruir a maior cidade que o Estado Islâmico teve em seu controle, né, durante sua história. Não era a capital do Estado Islâmico, politicamente falando, que era a cidade de Raqqa, na Síria, mas era muito maior do que Raqqa e do que qualquer outra cidade, né? Fica no Rio Tigres, no norte do Iraque, não muito longe do território curdo, né? Do Kurdistão do norte ali do Iraque. Uma população muito grande, uma cidade histórica, como tudo no Oriente Médio ali nessa região é muito histórico, né? Histórias muito grandes, e aí de uma área de presença principalmente sunita, né? Mas muito diversa também, toda uma história de presença, populações turcomanas também, pertenceu ao Império Otomano. E aí desse caldo de conflitos, o Estado Islâmico nesse momento controlando tudo, mas já em decadência, né? Já tinha sido derrotado em Faluja, foi uma derrota psicologicamente muito importante para o Estado Islâmico. Até então, Faluja que era o maior conflito urbano, né? Dos novos tempos. Exato, Faluja foi grande. Eu lembro que eu acompanhava muitas fontes pró-Estado Islâmico na época, né? Depois da derrota de Faluja, praticamente silenciou. Assim, silenciou. Realmente o baque psicológico foi muito grande. E aí, depois da queda de Faluja, o exército iraquiano começou a subir o rio Tigre muito rapidamente, derrubando os vilarejos, até que chegou o momento que eles viram que, olha, falta pouco, daqui a alguns meses a gente alcança Mossul, vamos preparar para a batalha, porque Mossul não vai ser qualquer vilarejo, isso vai ser uma batalha em larga escala. Isso aí, estamos chegando perto do final de 2016, é isso? Isso. O início do avanço vai se dar em outubro, final de outubro de 2016, a partir do Kurdistão. Isso. E aí, então, todas as forças se juntam. Eu lembro que houve muita tensão para impedir os curdos de tomarem a cidade, né? Exato. Eles tinham muito... O Bagdá tinha muito medo que eles não desse tempo deles chegar lá e os curdos pegassem antes. Então é uma região historicamente curda, a cidade de Mossul. Eles tinham muito medo disso, mas houve um costuramento político ali, os curdos concordaram em só participar até um certo ponto e não entrar na cidade. E eis que então a batalha começa em outubro, né, de 2016. E aí o inferno se libertou. Bem, você estava onde aí, Ian, nessa época? Exatamente. Estava baseado em Erbil, que é a capital do Kurdistão iraquiano, e eu chego lá no momento que as tropas, que os Peshmerga, com o apoio da aviação americana e da aviação da coalizão, e é importante lembrar que o suporte aéreo foi fundamental nessa guerra inteira, sem ele as coisas ainda estariam acontecendo. Eu chego no momento em que os Peshmerga retomam os pequenos vilarejos do cinturão cristão em volta de Mossul e as forças iraquianas se preparam para entrar em Mossul. Os Peshmergas não são permitidos participar desse avanço, ficam onde eles acreditavam que seria a nova fronteira do Kurdistão, que depois mudou de qualquer maneira, mas aí é o início da guerra aí só com as tropas iraquianas, em especial com as tropas especiais, a ISOF, né? Agora, seria interessante também falar um pouco das questões, né, do porquê não permitirem os curdos participarem, né, mais ativamente desse conflito, né? Talvez não só por uma questão étnica, né, mas também porque eles estão implantando um modelo de governo que não é, vamos dizer, não é bem quisto por ninguém ali ao redor deles. Talvez não seria isso? Eu acho que tinha um medo exatamente disso, de expansão dos curdos, né? Os curdos, naquele momento, se acreditavam fortes o suficiente para, com a vitória ou com a expulsão do Estado Islâmico, tentar declarar a sua sonhada independência, do qual o Bagdá é contra, do qual a Turquia é contra, o Irã é contra, a Rússia é contra, os Estados Unidos eram contra, mas era um momento que eles queriam ganhar musculatura
pensando numa expansão dessa independência que eles têm lá, dessa autonomia, e até pensando na criação de um país, né? Então acho que Bagdá tinha muito medo de que as glórias dessa conquista ficassem com os curdos, né? Isso, os curdos podiam usar como moeda de troca também. Exato, E aquela é uma região toda muito rica em petróleo, como era Kirkuk, né, que acabou o Bagdá retomando. Vastos campos de petróleo ficam em torno de Mossul, ao sul de Mossul, em Gayara e toda aquela região. Para os iraquianos seria horrível, né? Só queria fazer um adendo, talvez não tenha ficado claro, mas os curdos do norte do Iraque não são os mesmos curdos do norte da Síria, né? Quando a gente pensa em modelo de sociedade e a revolução curda, a gente está falando de revolução curda na Síria. No Iraque, os curdos são liderados por uma clã, né, a família Barzani. Eles estão no poder, eles lideram os curdos desde quando? Desde 1960? Desde a guerra civil curda, e eles, ao contrário dos curdos turcos, principalmente do PKK, que conseguiram implementar e expandir a visão para o norte da Síria, eles são aliados dos Estados Unidos, são aliados de Israel, tem uma visão, se você quiser chamar os curdos do PKK ou de Rojava como leninistas marxistas, que pelo menos é o que o APO defende, né? Você vai ver uns curdos ultraliberais, pró-americanos, pró-Israel, né? Você citou o APO, né? Que é a liderança lá do pessoal de Rojava e tal, né? Até onde eu pude ler, a princípio ele tinha sim essa orientação marxista-leninista, só que ele na prisão, ele teve contato com um autor anarquista, eu não me lembro agora o nome dele, que isso fez com que ele revesse algumas posições, e nessa implantação do sistema que eles decidiram implantar lá, fosse algo mais próximo do anarquismo, né? Algo menos centralizado, na verdade, do que o leninismo propõe. Tem várias. Ele tem passado por várias mudanças, né? Mas com certeza é uma visão ainda. Estão aprendendo lá, né, ainda, né? O norte da Síria, ele está numa linha muito mais de esquerda. O norte do Iraque é outra história. Os Peshmerga, o grupo do Barzani, eles são conservadores, não diria conservadores, liberais, né? E eles tiveram também o benefício desse petróleo. Eles, durante esse período, lembra que eles se libertaram. O Saddam, já nos anos 90, ele não podia muito entrar nessa área por causa da zona de exclusão, depois da Primeira Guerra do Iraque. Exato. Desde então, o Kurdistão, essa região do Kurdistão, se tornou relativamente próspero economicamente. Toda uma classe alta do Kurdistão se formou, e que formou essa coisa que é muito diferente do que a gente fala na Síria, né? Só para diferenciar isso, né? Muito diferente. Eu conheço as duas regiões e são opostos, né? Se você quiser fazer uma comparação, Erbil, por exemplo, é quase a Dubai ali daquela região, sabe? Sim. Mas legal, então, como é que foram os primeiros meses da batalha? O que aconteceu, e era um desastre anunciado, eu acho, para todo mundo que estava ali, o governo iraquiano e o governo americano decidiram não promover uma evacuação da população civil de Mossul. O discurso é que seria muito perigoso você retirar tanta gente para os campos de refugiados, né? Poderia haver uma crise humanitária, então a recomendação, inclusive em panfletos e tudo, era de que a população não deveria sair de Mossul, ficar em casa, porque não haveria destruição em massa. O primeiro mês de batalha, que é novembro, é um desastre absoluto para as forças especiais iraquianas. Eles tentaram fazer um combate porta a porta, avançando com os blindados rápidos, os Humvees, né? E pouco uso de artilharia e pouco uso de ataque aéreo. Eles foram surpreendidos por uma estratégia de utilização em massa de carros-bomba. Acho que de novembro a dezembro foram 2.500, se eu não me engano.
Eu estava lá, a gente acompanhou isso muito de perto. Novembro foi uma tragédia para eles. Eles perderam milhares de soldados. A taxa de baixa dentro das forças especiais deles batia 25%, que é algo impensável, né? Caramba! Entre mortos e feridos, né? Mas um quarto da Golden Division teve que sair de batalha por morte ou ferido. O fato é que no início de dezembro as tropas iraquianas fecham absolutamente o acesso a Mossul. Nenhum jornalista podia entrar em Mossul a partir daquele momento. E as operações cessaram para uma retomada de estratégia. E a partir de janeiro, quando as batalhas voltam de fato e quando começa o avanço, há uma mudança absoluta de estratégia e as tropas iraquianas e as forças americanas começam a adotar a estratégia que depois funcionaria em Raqqa e funcionou na parte em West Mosul, no lado que eles chamam direito do Tigres, né? Que foi o ataque aéreo maciço e o bombardeamento maciço de Mossul. Então, a cidade foi praticamente totalmente destruída com esse carpet bomb, né? Algo muito semelhante ao que o Assad e o Putin fizeram em Alepo, né? E foram tremendamente criticados. A partir dali a guerra toma um outro rumo, né? Mas ela ainda vai demorar a terminar. Pelas contas do governo americano, se eu não me engano, entre janeiro e agosto aconteceram mais de 26 mil ataques aéreos só na cidade de Mossul. Então é um troço bárbaro, impressionante. Aí você disse que nesse momento os jornalistas não podiam entrar em Mossul, né? Mas você estava em que parte? Você estava nos arredores da cidade? Todo mundo ficava baseado em Erbil, todos os jornalistas. De Erbil a Mossul são 2 horas de carro, mais ou menos, se você não tiver problema nos checkpoints. Se você poderia ficar embedded com eles, se você tivesse grana e bons fixers, você conseguia ficar com eles 3, 4 dias. Algumas pessoas ficaram muito tempo. O Gabriel Chaim, que é um brasileiro, passou praticamente a guerra inteira com a Golden Division. E ele vivenciou muito, muito mais do que eu. Ele é um cinegrafista e ele ficou embedded mesmo. Talvez tenha sido o cara que mais tenha ficado lá, entende? E a partir dali, a partir de janeiro, a coisa começou, as portas foram abertas de novo, nós pudemos voltar a entrar em Mossul. Quando chegou o final, a coisa já estava tão caótica que já estava muito fácil ficar em Mossul um tempo, entende? Eu estava olhando aqui os mapas, relembrando aqui, e realmente em janeiro, ali pelo meados de janeiro, final de janeiro, praticamente todo o lado oriental do Rio Tigre já tinha sido capturado. 7 de janeiro que eles declaram a vitória, que a liberação total. Até ali, o Estado Islâmico simplesmente recuava. Sim, havia batalhas, mas eles ainda entregavam, né? Bastante. Ainda entregavam áreas. Isso. Depois de janeiro, era uma coisa absolutamente suicida. Eles resolveram que não iam deixar, né? Foi assim, uma carnificina. Ali que a carnificina ficou realmente... Em torno da Al-Nur, que é a mesquita onde o al-Baghdadi declara o califado em 2014, né? Ali em volta que onde vai acontecer a grande carnificina mesmo, assim. E ali não é uma área muito grande, né? Essa cidade antiga. Ela não era tão grande, mas ela tem uma coisa que era muito propícia para eles, que Mossul é uma cidade de ruas largas, principalmente no lado oriental. No lado ocidental é uma cidade mais medieval, né? Uma cidade medieval de pequenas vielas, entende? Então, para você entrar, você não conseguia entrar ali com um Humvee, por exemplo. Caramba, então as tropas entraram ali a pé. Mas elas entraram a pé depois de bombardeios assim inacreditáveis. Depois que tudo já foi foi tudo arrasado, né? Foi um arraso. Mas ainda teve bastante combate ali, viu? Teve bastante combate porque é engraçado. As bombas não destroem tudo, né? Você tem que ser muita coisa. O Estado Islâmico, ele aperfeiçoou muito essa ideia de abrigo subterrâneo, né? E a gente descobriu isso agora na última batalha lá, que eles conseguiram botar quantos? 20 mil pessoas debaixo da terra.
Mas isso na Síria, né? Tá em Duma, né? Olha onde terminou o Estado Perto de Damasco, ali, do lado de Damasco, né? Não. No Eufrates. Foi em Guta, não foi? Não. Tô falando no Eufrates. Em Baguz. Exato. E ali. Baguz e Radim, né? É onde eles conseguiram construir tantos túneis. Não parava de sair gente. Não para de sair gente. E aí você percebe que, na verdade, se você está debaixo da terra, e essa guerra tem muito esse uso de túnel, por mais que você bombardeie, você consegue destruir o espaço, mas ainda você não garante que você matou as pessoas. Tem muita gente ali, abrigado ali embaixo, guardando armas, guardando provisões, e que vai resistir ainda assim. Então, quando a gente vê essas fotos, às vezes tudo arruinado, parece, você imagina, nossa, não tem ninguém aí. Mas tem um monte de soldadinho, um monte de pessoas loucos para te matar. Não, muito. Eles fizeram muito isso. Eu acompanhei esses últimos momentos aí na cidade antiga, não até o final. Teve uma hora que eu não aguentei o calor e tudo mais, e acabou minha grana, eu tive que voltar também. Mas foi uma destruição maciça nessa região aí. Nesse momento você estava lá de freelancer já, né? Sempre freelancer. Você, como freelancer, você vai com todos os seus recursos, mas aí as matérias já estão, vamos dizer, pré-negociadas com algum veículo, ou você chega aqui e bate na porta dos caras? Como é que é isso? Nunca entendi como é que um freelancer trabalha. Tem todas as maneiras. Eu fui para o Iraque por conta própria, meus recursos, e comecei a vender de lá. Depois, em outros momentos, eu fui comissionado, ou seja, consegui que me pagassem antes de ir. Varia muito, mas a questão é que, em geral, o teu comprador não quer pagar o teu custo, ele só quer pagar o final, entende? E você precisa arrumar uma maneira de que os seus custos, obviamente, sejam inferiores à tua receita, né? Uhum. Então, em Mossul, por exemplo, a diária de um fixer estava girando entre 400 e 700 dólares, que é um troço brutal, entende? Para um jornalista freelancer. Então, o que aconteceu, para quem não era rico ou não estava com nenhuma agência grande, você criava pool de jornalistas, entendeu? Então, se juntavam 4 repórteres e iam com o mesmo fixer. Eu fiz a guerra inteira assim. Então, a gente cobria a mesma coisa para países diferentes e ia tocando, entende? Mas o dinheiro é o que vai definir quanto tempo você vai ficar no front ou não, entende? Basicamente isso. Mas aí tinha alguma relação lá com o pessoal da área? Ou era sempre em hotel, coisas assim? Em Mossul? Em todos os lugares, na verdade. Em Mossul você dormia, de acordo com o avanço das tropas, eles vão invadindo as casas abandonadas, ou se tiver alguém, os caras falam, malandro, linha, porque nós vamos ficar aqui, tem que ir embora, porque aqui vai ser o front. Então você dorme nessas casas, entendeu? Uhum. Que acabaram de ser tomadas. Em Erbil é uma cidade super bem estruturada, então você tem hotel, você dorme em hotel. No meu caso, eu alugava a casa com outros jornalistas de vários países e a gente alugava uma casa junto, entendeu? Então eu morava lá. Então quando eu ia pro front, eu ficava com soldados. E quando tava fora do front, aí voltava, né? Eu ficava nessas regiões. Alguns jornalistas, principalmente fotógrafos e cinegrafistas, conseguiam ficar mais tempo porque não precisavam necessariamente de um bom tradutor, entende? Porque a questão deles era muito mais visual. No meu caso, eu precisava muito do tradutor porque eu precisava contar as histórias, entrevistar as pessoas, ver o que está acontecendo. Então era mais complexo para mim, né? Só tô aqui curtindo essa narração, assim, pensando, pô, cara, eu podia ter feito jornalismo. Eu também. Não, cara, você tá morrendo de fome hoje. Depende de não fazer. Que vida louca, hein? Eu tô querendo ir, eu tô com tudo pronto para ir para Cabul, conseguir um visto de jornalista. Eu ia na terça-feira passada até, mas eu não consegui vender nada, entendeu? Então eu tô aqui esperando uma resposta até o final dessa semana. Se eu não conseguir vender nada, eu não vou, entende? Porque lá é muito caro, a situação de segurança lá tá muito, muito ruim. Então não dá para economizar muito em lugar para dormir, eu tenho que dormir num lugar que me ofereça algum tipo de segurança, e é caro lá também, entende?
Então talvez eu não vá, mas exatamente por essa questão econômica, entende? Eu imagino também que vocês façam seguro, né? Algum seguro específico para esse tipo de atividade? Cara, eu não faço. Conheço muita gente que não faz também. Mas veja bem, se eu estiver na Síria, cara, e der uma merda, nenhuma empresa de seguro vai lá me resgatar, entendeu? Por favor, eu queria fazer um seguro de vida. Ah, legal, o que você vai fazer? Eu tô indo pra Síria. A chance é ser resgatado pelo exército americano, na Síria, ser resgatado pelo exército americano, ser transferido para algum lugar na Europa, entendeu? Alguma base, talvez, sei lá o quê. Alemanha, né? Geralmente. A Alemanha, rezar para os caras te darem um tratamento ok, e aí depois tentar fazer uma repatriação para o Brasil, entendeu? Porque ali existem poucos seguros para jornalistas, entende? Nessas áreas. Agora você falou mais cedo também sobre a Ucrânia, né? Você esteve lá na Ucrânia. Alguns brasileiros estiveram lá, né, combatendo. Então, você chegou a conhecer alguns? Eu tive com 7 deles no fronte de batalha. Ah, caramba. Deve ser acho que é o pessoal que eu acompanhava no Facebook, o pessoal do Rafael Luz Varg. Isso, eu tava com o batalhão, sim. Pelotão dele lá. Em Pervamaiska, em Luhansk. Eu acompanhava eles pelo Facebook, né? Isso, YouTube, MacGyver, o Raul. Eu tive no ano passado agora, cara. Eles estão lá. Eu não revelei o nome de 4, eu acho. Eu não contei quem eram. Tem 4 caras que eu não contei quem eram eles, entendeu? Que eles não quiseram aparecer, aceitaram receber, e eu achei que era extremamente honesto não revelar quem eles eram e tal. Sim. Então, eles estão aí. Estão aí na vida aí. Aí você conheceu esse pessoal lá, mas aí seria a minha pergunta, né? Se você também tinha ido pro outro lado, pro lado dos ucranianos lá, dos nacionalistas, que não queriam a separação. Você encontrou brasileiros com eles lá também? Não encontrei brasileiro com eles. Não, né? Fui para os dois lados da outra vez e fui agora também nos dois lados. Essa é uma guerra boa de cobrir por causa disso, né? Dá para ir para os dois lados e ouvir as duas narrativas. Essa é uma guerra muito doida, né? Uma guerra muito Primeira Guerra Mundial, né? Estacionados há sei lá, 2 anos nas trincheiras a 50 metros um do outro, entendeu? Xingando o outro ali. E ali é uma questão bem interessante, né? Porque tanto o nacionalismo ucraniano quanto a questão dos russos, né, que vivem lá, é uma questão, como você falou, é uma coisa muito doida, né? Porque os ucranianos têm, né, os nacionalistas, pelo menos, né? Essa aversão a tudo que os soviéticos fizeram lá. Claro. E a migração que houve, né, do povo, de alguns russos para lá, numa questão de querer garantir, né, garantir a soberania soviética lá por conta de população. Ali era uma área muito desabitada também, viu? Era mais os cossacos que estavam ali. Depois, com a descoberta do carvão ali, é que começa esse processo migratório russo mesmo, né, para aquela região. Sabe o que é fantástico dessa guerra? Porque a narrativa dela é exatamente a mesma narrativa da Segunda Guerra Mundial. Não só na exposição de motivos que as pessoas no campo, né, têm, quanto também em toda a questão simbólica, sabe? Com os ucranianos, que quase todas as tropas que estão ali vieram lá da fronteira com a Polônia, lá em cima, né? Muitos deles têm o ucraniano como língua materna mesmo, e eles vão dizer claramente, essa é uma nova invasão soviética, entendeu? Uma nova invasão comunista, e são todos bandeiristas, né? E, de certa forma, viam o nazismo naquele momento como uma força aliada para combater os soviéticos, né? Então você vai encontrar referências nazistas ali muito fortes, cara. Você vai andar nas trincheiras e você vai ver suástica pra caralho nas trincheiras. Caramba, cara. Você vai andar... Eu não achava que era tão... Bem forte. Não, mas pelo menos não era tão explícito assim, né? E você vai... Depois eu vou te mandar uma matéria, eu fiz até pra Bandeirantes. Você vai ver pichação de SS e um monte de lugar nas cidades ocupadas, entendeu? Isso eu cheguei a ver isso. Esse ponto que eu ia chegar, né? Do outro lado, todo o simbolismo é da Segunda Guerra Mundial, entendeu?
a sua entrada em Donetsk, na República de Donetsk, no ponto de controle, tem um quadro gigantesco do Stalin e duas bandeirolas soviéticas, entende? É muito curioso isso. Como a gente estava falando, eu achei bem interessante mesmo isso aí. Era uma nova roupagem, né, de todos os discursos da Segunda Guerra, né? Exato. E, inclusive, eu particularmente, eu achava muitas coisas meio exageradas, né? De um lado, por um lado, todo mundo era nazista, fascista, Exato. E do outro lado, para eles, todo mundo era comunista, stalinista, né? Exato. Mas eu não enxerguei que era bem assim, né? A sua impressão foi qual? Eu acho que não é também assim, sabe? Eu não acho que os caras são todo nazistas, mundo, né? E que do outro lado os caras queiram voltar à União Soviética, talvez alguns. É isso que eu ia falar. Talvez alguns de cada lado, né? Com certeza tinha nazistas saudosistas do nazismo do lado ucraniano e com certeza tinha pessoal mais ligados ao comunismo stalinista do lado separatista, mas não eram todos, né? O que eu acho é o seguinte, mesmo aqueles que são saudosistas de um momento em que havia uma visão mais nazista do que estava acontecendo, era também uma união estratégica para aquele momento, porque se a gente tirar do contexto, tudo fica meio estranho, né? Então é preciso entender também que, o pessoal do oeste da Ucrânia, durante aquele período, a gente está falando de poucos anos depois da grande fome ucraniana, né? Provocada deliberadamente pelos soviéticos, né? E também era um povo que tinha seus embates, esses embates dos ucranianos, dos cossacos com os russos ou os outros povos eslavos, antes de ser Rússia, né? Dos povos eslavos do leste, acontecia com eles e também com os poloneses, né? Então eles viviam uma série de conflitos étnicos ao norte e ao leste, né? Então... Exato. Então, assim, que é fácil a gente poder usar esse... É por isso que eles são usados até, né? Esses símbolos, né? O nazista ou comunista. Porque você consegue agregar uma série de símbolos negativos para um objetivo seu, né? Então é muito fácil para os caras dos russos, né? Dos russófonos, são todos nazistas. E os caras lá viram aquele momento de rápida independência, o confronto, quando a Alemanha chega e vai jogando o Exército Vermelho até as portas de Moscou, como um momento de libertação. A mesma coisa aconteceu em Mossul. Se você chegar hoje em Mossul, sentar para tomar um chá e iniciar uma conversa longa com qualquer mossuli que viveu a chegada do Estado Islâmico, todos vão dizer que receberam o Estado Islâmico com grande alegria e grande felicidade. Caramba. Porque quem comandava Mossul naquele momento? Quem comandava Mossul naquele momento eram as tropas iraquianas xiitas, que, como agora, nesse exato momento, desrespeitam profundamente as tradições, o estilo de vida, a visão de mundo daquele enclave sunita. Então, hoje você vai a Mossul, você encontra a bandeira do Imam Hussein, Imam Ali, que são questões para os sunitas, ainda mais sunitas conservadores, muito agressivas, entende? E como acontece agora, naquele momento, as forças xiitas foram muito duras com os sunitas, muito sequestro, muita extorsão, muito estupro. Não havia o império da lei ali, entende? Por isso a tendência é que Mossul volte, assim como boa parte da Síria, volte a ter um grupo como o Estado Islâmico, porque ao fim e ao cabo o Estado Islâmico é um levante sunita, entende? Então qualquer pessoa que depois, é claro, as pessoas começaram a ficar muito incomodadas com o fascismo do Estado Islâmico, não pode fumar, não pode beber, coisas desse tipo. Mas isso, o Estado Islâmico foi recebido com festa, né? Muita festa. Como você falou, uma libertação momentânea, né? Mas muitos ali não sabiam o que estava por vir, né? Até porque não estava formada, não tinha nada implantado. Eles só chegaram prometendo as glórias do antigo Império Otomano, né? Então você pega aqueles jovens que estavam desamparados lá, né? Sofrendo problemas sociais e tudo mais. Você chega com uma galera que expulsa os caras que
estão lá na corrupção ou estão te oprimindo por conta de questões étnico-religiosas, e o cara fala, ó, eu vou remontar aqui a glória que era o Império Otomano no passado. O cara vai, poxa, né? O cara sem muita noção. Eu acho que é possível. A situação em Raqqa, em Mossul, hoje, eu acho que é pior do que no período pré-Estado Islâmico, viu? Acho que as chances de acontecer algo muito ruim ali são muito grandes. Muito grandes mesmo. Eu estive em Raqqa esse ano também e tá complicado ali, viu? Muito complicado. Muito complicado em relação a que é a estrutura do... É porque o status quo se manteve, entendeu? Você tem um novo povo invasor ali, você não tem infraestrutura, não tem serviço, não tem justiça. Sim. Enfim, as chances de uma nova rebelião em forma de um grupo extremista são muito grandes de acontecer novamente, sabe? Acho que está tudo dado para isso. O Afeganistão já é outra história também, né? Que segue um pouco um padrão semelhante, né? Eu acho que o Afeganistão o Talibã no final é um movimento nacionalista, né? Sim, e eles não têm pretensão nenhuma de se expandir para os outros países, né? Não. Eles querem manter lá aquela mesma região geográfica e política, só que da maneira que eles entendem o mundo, né? É o chamado Paştunistão, né? Que nas divisas, eles não respeitam aquelas fronteiras e eles foram muito influenciados como uma gigantesca parte da comunidade sunita pela expansão wahhabista por conta do financiamento de mesquitas, de obras de caridade da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita conseguiu com sucesso expandir essa visão salafista desse Islã ultra-radical, né? E acho que é interessante a gente falar, porque aqui o wahhabismo aqui, ele é mal visto, né? Pela maioria, até por alguns muçulmanos. Só que dentro dos países árabes, né? Eles não chegam só com opressão, só com guerras, né? Como você falou, eles chegam aonde os estados nacionais, lá, os estados locais, não chegam, né? Eles proporcionando às vezes itens básicos para a sobrevivência da população, né? O sucesso do apoio popular em várias regiões da Síria está ligado a isso, né? Quando a coisa degringolou um pouco, quem estava ali pronto para atender era essa rede de proteção social criada pelo islamismo sunita, né? E isso teve repercussão bastante forte. É interessante ver como o wahhabismo se espalhou pelo mundo, porque o wahhabismo até o início do século XX ele estava muito confinado a uma área muito específica da Arábia Saudita, né? Nunca foi uma visão islâmica difundida no mundo islâmico. Eles vão tentar fazer uma ampliação tomando Meca e Medina em 1805, por aí, mas vão ser massacrados pelo Muhammad Ali em 1808. E essa visão de mundo vai desaparecer de novo. Ela só vai voltar a ganhar força com a expansão do petróleo na Arábia Saudita a partir da década de 40, 50, né? Que é quando eles vão começar a investir seriamente em exportar essa visão de mundo. E Riad vai começar a se tornar um dos centros de estudo do islamismo, que nunca foi, né? Sempre foi Damasco e Cairo, né? Eram os grandes centros de profusão e estudo do islamismo, né? Mas hoje o wahhabismo é dominante. É interessantíssimo isso. O que eu acho mais curioso nessa questão toda é que o wahhabismo vai surgir no mesmo momento histórico, que é por volta de 1750 e tal, no mesmo momento histórico que o neopentecostalismo começa a ganhar força na Inglaterra também, e que depois vai se expandir e chegar no que é hoje. E o mais curioso, que, apesar de eles parecerem antagônicos, eles têm semelhanças incríveis, que é essa leitura literal das escrituras, né? O neopentecostalismo lendo o Velho Testamento como algo quase literal, ou os evangelhos, e o wahhabismo lendo o Alcorão e lendo as hadithas de forma também literal e buscando um retorno
a um passado que talvez nunca tenha existido, né? É muito curioso. O neopentecostalismo ele tem essa característica, né, de ter um discurso cristão, né, dos evangelhos, mas toda a sua linha de pensamento principal, suas estruturas de poder, são todas ligadas no Antigo Testamento, né? Mais ou menos, porque a questão central para eles tem essa visão do Velho Testamento, mas a questão central para eles está marcada no segundo retorno de Cristo. E para que isso aconteça, os judeus precisam retornar a Canaã, a Terra Santa. Sim. E precisam retomar a esplanada das mesquitas. Então todo esse movimento brasileiro e americano de apoio a Israel, que ganha um nome interessante de sionismo cristão, está baseado nessa ideia de que para o mundo acabar os judeus precisam voltar a Israel, entende? Onde Gog e Magog vão se enfrentar. É interessantíssimo isso. A gente pode depois, de repente, ter um bate-papo sobre isso. Outro papo. Porque inclusive tem um rapaz no Twitter, né, que é o Puncha, Mohamed Puncha, não sei se você conhece. Não. Ele também é um cara muito bom de se debater, de discutir essas coisas. E a gente pode, de repente, marcar um outro momento conversando com ele aí, chamando ele para conversar sobre essas questões que são bem interessantes mesmo de estar explanando. Eu fiz uma matéria imensa sobre isso para o Valor Econômico, vou te mandar. Manda sim, que a gente bota no... Exatamente sobre essa questão do sionismo cristão. Tá muito legal a conversa. Eu queria agradecer muito, vocês terem me chamado. Queria fazer minha saudação aí a vocês e agradecer essa troca de ideias e esse momento que o Ian trouxe aí, toda essa participação dele, né? Essas suas experiências pessoais. Queria agradecer e mandar um abraço aí, Vitor e todo mundo que está assistindo. Te agradecer, obrigado aí por estar participando, ter aceitado. E fica aberto aí você falar dos seus projetos, se tiver alguma... o que você quiser fazer aí, o jabá, como comumente conhecido. Rapaz, eu tô precisando aprender a fazer esse troço. Eu não faço nada além das minhas matérias. Eu queria agradecer também, a conversa foi muito bacana, muito legal. Vocês realmente gostam do assunto. Acho que entendem até bem mais do que eu sobre essas coisas. Que isso. Eu tenho uma experiência pessoal, mas preciso estudar mais. Queria convidar as pessoas a visitar meu site, que é www.iamboechat.com. E é isso. Daqui a pouco acho que vou começar a tentar fazer uns workshops aí para explicar. Se prepara para uma cobertura em área de conflito. Mas seguimos aí, né? Legal. Se precisar aí da nossa ajuda para divulgar, o canal tá aberto aí. Obrigadão.